Marcelo Fernando. Nós temos desde ontem ouvido aqui palavras desafiadoras na área da família, através do pastor Marcelo Fernando, nesta conferência que nós estamos realizando, finalizando o mês da família. Então, mês de maio é todo mês da família, e hoje, 31/1, fizemos esta programação especial. Ontem à noite, hoje de manhã, e sem dúvida alguma, agora à noite vai ser diferente. Você que nos acompanha na transmissão, eu quero recomendar o pastor Marcelo como conferencista dessa área de família, recomendá-lo como terapeuta de casais e recomendá-lo também como alguém também que você vai fazer um encontro de casais. Eu recomendo, porque o que eu tenho ouvido, o que a gente tem visto, na verdade, nesta área que ele tem trabalhado, ele tem atuado e tem feito com muita maestria. Então, pastor Marcelo, que Deus o abençoe rica e abundantemente e que Deus continue usando para a glória dele. Pastor Marcelo está acompanhado da sua família, sua esposa e filhos. Fique em pé. Nós agradecemos a presença de vocês aqui também conosco. Deus os abençoe e Deus os abençoe. Graças e paz a todos. Obrigado mais uma vez, igreja, pastor Geraldo, pelo convite, pela oportunidade, pela apresentação generosa. É uma alegria muito grande voltar e estar aqui com os irmãos. Sempre é bom estar aqui com vocês. Tenho estado com mais tempo disponível de um mês e meio para cá, desde quando encerrei o último ministério como titular em Nova York, depois de 7 anos e meio lá. Então tenho mais tempo livre agora para servir aos irmãos e às mais diversas igrejas, nas mais diversas áreas do ministério cristão, não apenas na área da família, mas sem dúvida que uma das áreas que eu sou mais apaixonado é família e casais. Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 ao 28. Efésios 4, 25 a 28, para a gente finalizar essa conferência. Começou ontem, hoje de manhã. A palavra não é em sequência, você que está acompanhando só a partir de agora, então, pode ficar tranquilo, foram 3 preleções distintas uma da outra. Efésios, capítulo 4, 25 ao 28. Eu gosto da NVI, na NVI, eu leio assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Se a gente fosse entrar muito mesmo no tempo, a gente podia continuar do 29 até o final do capítulo 5, aliás, até o início, o 6º, o 9º, versículo do capítulo 6, tranquilamente. Como poderíamos também pegar alguns versículos anteriores. Mas nós vamos ficar só com esse recorte desse trecho de Paulo aos Efésios. Nesse texto, você já deve ter percebido que ele não fala especificamente de família, que ele não fala especificamente, diretamente de casamento. Se
Se você ler os 3 versículos anteriores, principalmente, depois você passa esse para casa. Aliás, para ir para casa, eu passei para casa de manhã com vocês. Espero que tenham feito, porque não fez, tem até meia-noite ainda para fazer. Mas, se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que o texto está falando no imediato do texto de novidade de vida, de como se caracteriza o novo homem renascido à semelhança de Deus, do ser humano após a sua decisão por Cristo. E aí fala de nossas escolhas éticas e morais, comportamentais e espirituais, que devem marcar a caminhada do discípulo de Jesus, agora que ele se entregou a Jesus. Fala da nova maneira de nós nos relacionarmos. Aí a gente começa a entrar em família, uns com os outros, na nova vida, na novidade de vida, a partir do momento que a gente se torna discípulo de Jesus. E aqui a gente começa a ampliar e chegar na família, porque aqui a gente começa a falar de igreja, que é uma família, não é? E também das nossas casas, das nossas famílias. Esses princípios, então, que estão nos versículos aqui anteriores, e no restante do capítulo 4, e em todo o capítulo 5, e no início do capítulo 6, marca, Paulo está aqui nesses textos, falando de princípios e comportamentos e valores que devem marcar as nossas relações, inclusive na igreja. E por que não dizer, inclusive nas famílias. E quando Paulo fala inclusive na igreja, ele dá o argumento, porque somos todos membros de um só corpo, do mesmo corpo. Somos uma casa, somos uma família, e portanto é assim que a gente deve se tratar, e se cuidar e se relacionar. E em casa a mesma coisa, somos uma família, somos membros de uma só casa, formamos nós, pais, casais, esposa, filhos, netos, às vezes, agregados, uma só família. E por isso, esses valores, eles podem balizar a nossa nova maneira de nos relacionarmos com os outros, tanto na igreja como na família. Alguns você verá no casamento. Eu quero também descrevê-los aqui. Então, em resumo, são princípios que podem nortear as relações humanas, conjugais, familiares, as relações da igreja, as relações na igreja. São princípios, por que não dizer, para toda a sociedade, mas que a gente vai hoje focar aqui em como elas se aplicam na realidade da família ou das famílias. E aí eu vou aproveitar para dar algumas dicas aqui para vocês, filhos, netos, sogros, sogras, casal, esposo, esposa, e todo mundo aqui está, de alguma forma, é uma dessas coisas, 2, 3 dessas coisas, não é verdade? E aí você vai lá no texto, e você vai encontrar Paulo dizendo algumas frases. Eu vou traduzir, eu vou parafrasear essas frases de Paulo, e essas sentenças de Paulo, e essas expressões ou microexpressões dentro desse texto que eu li, transformando-as em sentenças práticas. Já expliquei ontem, falei hoje de manhã e vou falar de novo. Meus sermões, os títulos, os tópicos são tarefas práticas para segunda-feira, né? Para você vivê-las, para você praticá-las. Não é algo só para você aprender, é algo para você fazer também. E a primeira delas, que está quase aqui ipsis literis aí do texto, quase como Paulo escreve, que é: abandone a mentira e fale a verdade. Abandone a mentira e fale a verdade. Mas eu poderia até ampliar isso um pouco mais e dizer: deixe de ser pseudo, deixe de ser falso e seja verdadeiro. E aliás, esse é o sentido mais apurado aqui no grego. Eu sei que ninguém aqui tem dever de saber grego, mas lá a ideia mais profunda, ela vai além do falar, além de palavras, além de sentenças faladas, de contar coisas mentirosas e de falar coisas verdadeiras. A ideia lá é de deixar de ser falso e de tornar-se verdadeiro nas relações. E como isso é importante na igreja, nas igrejas, e como isso é fundamental nas famílias, nos casamentos.
A palavra mentira, alguns talvez saibam, no grego, ela é pseudo, e é uma palavra muito usada para dizer de algo que não é original, que não é de verdade. Por exemplo, quando você vai ler um livro em que o autor ele usa um pseudônimo, já ouviu essa expressão? Que significa, ele está usando, que ele criou um falso nome, um segundo nome, que não é o nome verdadeiro e original dele, para poder escrever aquele livro, né? Ou você já ouviu falar de um pseudo-herói, ou de um pseudo-médico que foi detectado e preso lá no posto de saúde porque estava atuando como médico, mas ele era pseudo-médico, ele não era médico de verdade. E está muito na moda a expressão pseudo-evangelho, que significa pseudo-evangelho, o evangelho que não é evangelho, porque é um falso evangelho, que é um evangelho de mentira, né? Porque Paulo diz que se tiver um evangelho que não for do jeito que ele estava ensinando ali, que ele recebeu de Cristo, ele diz, não é evangelho, seja amaldiçoado, é um pseudo-evangelho, não é evangelho. E o sentido então aqui é, não seja um pseudo. O crente não pode ser um pseudo, não há pseudo lugar, não há lugar para pseudo no evangelho, porque o evangelho de Cristo é a verdade, porque o próprio Cristo é a verdade, o diabo é mentiroso, o pai da mentira desde o começo. Ou você é discípulo de Jesus ou não é? Então, e aos casais, como que a gente aplica isso? Aliás, antes de falar dos casais, rapidinho, como tem pseudo-evangelho, como tem também pseudo-pastores, e tem pseudo-igrejas, a igreja que não vive a realidade do verdadeiro evangelho, que não prega e vive o verdadeiro evangelho, de uma forma verdadeira, que não é comprometida com o verdadeiro evangelho, ela também é uma pseudo-igreja, e está cheio de pseudo-igreja por aí, tem título de igreja, placa de igreja, arquitetura de igreja, tem componentes de igreja, mas não são igrejas, está cheio por aí. Aliás, me arrisco dizer que são a maioria delas, sem dizer nomes ou denominações ou qualquer outra coisa do tipo. Sejamos igreja de verdade, e é aquela que vive as relações comprometidas com o evangelho, que vive a sua pregação e as suas tarefas e a sua missão comprometidas com o verdadeiro evangelho de Jesus. Elas são igrejas de verdade, não pseudo-igrejas. Mas e nas relações familiares? Né? Poderia eu dizer aos casais, por exemplo, não sejam pseudos, não seja um pseudo-marido, não seja uma pseudo-esposa, marido de mentira, esposa de mentira, porque é, mas não é. Não é porque não age como tal, não se comporta como esposo, não protege, não provê, preguiçoso, não é provedor, não é trabalhador, folgado demais, não enfrenta os problemas, não resolve nada, frouxo, banana. Esse é o pseudo-marido. Escora na esposa, explora a esposa, maltrata os filhos, violento, em vez de protetor. Esse não é marido de verdade, é marido de mentira. Como tem também pseudo-esposas que não se comportam como tal, que não carinha, que não auxilia, que não ajuda, que não respeita, que não ampara, que não conhece o poder e o valor e o que é inclusive a verdadeira submissão, e por não compreendê-la acha que é proibido ser submissa, porque não conhece o que é submissão. Não vou nem entrar nessa serrada porque é outro assunto. Pseudo-esposas, esposos e esposas que não cumprem os deveres conjugais, que não fazem o para casa, e aqui eu tenho que falar dessa forma, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pseudo, como tem pseudo pai, pseudo mãe, que não educa, que não impõe limites, que deixa solto, fazer o que quiser, que não cuida também, que não provê também, que não educa, que não prepara para a vida, que não solta para a vida, que não sabe fazer isso, que são violentos também em casa com os filhos, pseudo pai, pseudo mãe. Entenda que no texto é mais do que falar mentira ou falar a verdade, é abandonar a falsidade, é deixar de ser pseudo e ser verdadeiro, e ser de verdade. Que a verdade ela constrói, a mentira destrói. Falando aqui do falar também, né? Porque tem também marido mentiroso, esposa mentirosa, filho mentiroso, pai mentiroso.
E a mentira, ela destrói. Sinceridade, honestidade, verdade são pilares das boas relações. Falem a verdade, não mintam uns aos outros, mas acima disso e além disso, entenda, para além das palavras, viva o seu papel de verdade, não seja pseudo, não vivam vidas mentirosas e não abandonem seus verdadeiros papéis dentro da sua casa, da sua família. Segunda lição prática: aprenda a lidar com a ira. Deixe de ser pseudo, seja verdadeiro, para de falar mentira, fala a verdade. A segunda, aprenda a lidar com a ira. Paulo diz aqui nesse texto para a gente não deixar o sol se pôr sobre a ira, ou tratar disso antes que o dia termine. Paulo fala sobre irar e não pecar, e aqui quero traduzir essas expressões que vocês conhecem também, as lemos aqui, como aprendam a lidar com a ira. E Paulo mostra 3 modos de lidar com a ira aqui. Eu sei que nas casas de vocês não, na casa do pastor Geraldo não, mas em todas as outras casas do mundo, de vez em quando, acontece de alguém ficar irado. Não acontece não? Nas casas de vocês não, de jeito nenhum. Na casa do pastor Geraldo eu tenho certeza que isso não acontece, né? Mas em todas as outras casas acontece. Na minha casa também, de vez em quando a gente tem que ficar mais junto lá. Tem, como qualquer casa. E é errado não fazê-lo. A gente não pode deixar os trem correr solto. Os trem não mineiro, né? Os trem correr solto. Hoje eu falei, presta atenção aqui, presta atenção. Agora os trem correr solto. Primeira forma de lidar com a ira que Paulo ensina: quando ficarem irados, não pequem. Veja, ele não está dizendo, vocês não podem se irar, pai, você não pode irar, pastor, você não pode irar, esposo, você não pode irar. Não, ele está falando, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ira é uma emoção, é um conjunto de emoções diante de determinados estímulos, um conjunto de reações a determinados estímulos ou situações. É isso que é ira, sabia? Então a ira em si, ela não é pecado, é só uma emoção. E se você entender isso, você vai entender por que a Bíblia diz que até Deus se ira. Só no Antigo Testamento são mais de 70 menções à ira de Deus, né? Trocentas vezes lá, a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. O Novo Testamento nos mostra Jesus irado em algumas situações e com razão. Você nunca vai ver Deus irado sem razão. Você nunca vai ver Jesus irado sem razão. Isso você não vai ver. Então entenda, a nossa capacidade de se irar é um pouco de reflexo da imagem dele em nós. Deus se ira e a gente também. É emoção, é próprio típico da humanidade, da personalidade. Mas o que a gente faz quando a gente se ira? O que Jesus fez quando se irou? O que Deus fez com a sua ira? E por quais motivos Deus se irou? Aí é que estão as questões. Há coisas na vida com as quais a gente tem que ficar irado mesmo, a gente tem que ficar revoltado. Tem umas coisas que a gente tem que olhar e tem que se revoltar. Por isso que Deus olhava, via e se revoltava, e se irou. Jesus via e se irou. Pecado, injustiça, maldade com o próximo. Jesus e Deus, nós vemos Jesus, um Deus irado na Bíblia por causa da sua santidade. A reação divina à ira. Outra coisa, primeiro, por causa da santidade dele, a gente geralmente não é. Segundo, sempre que você vai ler na Bíblia, Deus se ira, o resultado disso é Deus promulga justiça e santidade. É isso que Deus faz com a ira. Leia a ira de Deus na Bíblia e você vai ver Deus promulgando justiça e santidade. O que a gente faz quando a gente se ira? No dia a dia, nos relacionamentos, na igreja, na família, no casamento, é esperado que iremos de vez em quando. E a recomendação de Paulo, então, ela não é não ire, jamais fique irado. A recomendação dele é não seja emocionalmente descontrolado, não seja doente.
Não queira tudo do seu jeitinho, sempre do seu jeitinho, senão você vai ficar contrariado sempre. É por isso que muita gente está sempre revoltado, sempre irado, porque quer sempre tudo do seu jeitinho. Aí vai estar sempre contrariado. Seja emocionalmente saudável, equilibrado, para não ficar nervoso à toa. E quando se irá, não peque. É a recomendação de Paulo. Tenha calma, sabedoria. Não faça nada do que você possa se arrepender depois. Ire, mas não peque. Controle, pense, conte até 10, até 100, até 2000. Funciona. Segunda coisa, como lidar com a ira? Primeira, quando ficar irado, não pegue. Segunda, não deixe de resolver. Não deixe de resolver. Paulo fala aqui, não se pôr o sol sobre a sua ira, ou apaziga a ira antes que o sol se ponha. Isso significa, não deixe de resolver. De preferência no mesmo dia. Casais, não durmam brigados. Resolvam. Durmam abraçadinhos, com beijo de boa noite. Não acumulem dores para amanhã, para a semana que vem. Não deixem mágoas. Mágoas, bateu, doeu. O nome disso é mágoa, normal. Não deixem mágoas virarem rancores. Dores antigas, ressentidas, ressentimento. Sente de novo, está ressentindo e ressentindo e ressentindo o que já era para ter passado, curado e sarado, mas está ressentindo porque não cuidou. Não deixe mágoas virarem rancores, virarem ressentimentos. Não deixe, não arraste rancores por meses, anos. Aprendam, casais, conflito mal resolvido é conflito não resolvido. Não, mas foi só uma coisinha de nada, foi só uma discussãozinha à toa, foi só uma desavençazinha. Não há conflitos grandes que não tenham começado pequenos. Sem contar que alguns deles, pequenos, podem não crescer. Alguns conflitos pequenos continuarão pequenos, mas vão se tornando tantos nas relações entre os irmãos, entre pais e filhos, entre os casais, que vai se acumulando um monte de coisinha, pequeno, que não se resolve, e o sol se põe sobre a ira, e aí o sol se põe de novo no outro dia, na outra semana, em outro mês, e aí vai virando aquele monte de coisinha. Aí quando chega no gabinete pastoral para informar o divórcio, né? Espera o leite derramar, né, pastor? Espera, né? Já viu que está perdendo leite? Espera derramar, então está lá em cima. Pastor, psicólogo, socorro. Aí vai ver, ou então já derramou mesmo, já arrancou tudo. Aí vai ver, mas o que aconteceu? Foi algo grandão, foi grave, adultério, assassinato, não sei, não, é um monte de coisinha. E foi ficando coisinha, e tanta coisinha não resolvida que o casamento virou doentio e virou insuportável, ficou ruim. Nossa relação está horrível, nossa casa está horrível, de um monte de coisinhas. Não deixe de resolver. Não deixe de resolver. Terceira coisa que Paulo ensina de como lidar com a ira, ele fala, quando ficarem irados não pequem, não deixe de resolver. E a terceira, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Uma situação conflituosa, geradora de ira, ela pode ser tomada ou como uma oportunidade para o diálogo, para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para aperfeiçoar a nossa capacidade de dialogar, para descobrir pontos fracos em nós mesmos e no outro, e nas relações, e brechas e falhas, e a gente crescer e se aperfeiçoar e se dispor à mudança. Mas a mesma situação pode ser tomada como uma brecha para o diálogo. A escolha é sua. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, esperando a hora certa, né? De dar o golpe final, um bote ali, né? Esperando a hora certa do ataque. Então não dê lugar ao diabo, senão ele ataca.
Dê a Deus o lugar de Deus no conflito, não dê lugar ao diabo. Dê a Deus o lugar de Deus. Ele auxilia, Ele ajuda, Ele orienta, Ele ilumina, Ele aponta caminhos, Ele levanta obreiros, Ele coloca um pastor, Ele coloca um conselheiro, Ele levanta instrumentos, Ele cura. Dê a Deus o lugar de Deus no conflito, não dê lugar ao diabo, Ele destrói. Amém? As 3 formas como Paulo ensina a lidar com o conflito: abandone a mentira, seja verdadeiro, não seja pseudo, aprenda a lidar com a ira, e em terceiro lugar, pare de furtar. Está aí no versículo 28. Pare de furtar. Peraí, tem nada a ver com casamento. Peraí, tem nada a ver com família. Tem. Até porque eu disse que no contexto imediato ali é de discipulado, né? Paulo falando da novidade de vida. Não é difícil você pensar nos motivos de Paulo para dizer: não furte, pare de furtar, não roube, quando nós temos em mente esse contexto original de discipulado, de novidade de vida, né? Não é difícil. Ele está escrevendo para novos crentes, ele está escrevendo para um monte de ex-pagãos, para quem ele precisava ensinar essas coisas. Existem algumas culturas mundo afora onde roubar é bonito, onde se dá bem às custas da tragédia do outro, é sinal de esperteza, é virtude. Algumas culturas por aí afora até hoje. Então é necessário Paulo falar isso aí: não furte. Aqui, ó, na sua cultura é bonito, é legal, significa que o cara é esperto. Na nossa, não. Aqui, o que Jesus ensinou para a gente é diferente. Não vou entrar então nessa questão, já deu para entender, é óbvio, é natural. A gente já absorveu isso muito na nossa cultura, a questão do roubo, de não roubar valores, pertences, né? Mas é claro que não é o objetivo dessa noite aqui. Mas eu penso, trazendo isso para as relações familiares, em quantos roubos e furtos cometemos. Uma ex-ovelha minha, um irmão de ex-ovelha, ele certa vez compartilhou comigo que ele aprendeu com uma jovem que o acompanhava numa determinada instituição. Não vou identificá-lo, mas essa jovem o chamou de ladrão, e ele ficou indignado, e ele falou: não aceito. Você pode me chamar de tudo, mas não me chame de ladrão, porque eu não sou, eu sou muito honesto, eu nunca roubei nada de ninguém. Aí ela me abriu os olhos e falou: sim, você roubou, e você tem roubado, e você está roubando. E aí ela mostrou para ele que todos aqueles anos ele estava roubando a alegria, o sossego, a tranquilidade, o sono da sua família, principalmente da esposa, por causa da bebida. Aí foi um golpe duro, e ele caiu em lágrimas diante dela. E aí ele admitiu e falou: é verdade, eu sou um ladrão, tenho furtado, tenho roubado a alegria, a tranquilidade, o sono, o sossego da minha família e da minha esposa. Isso me faz pensar enquanto nós furtamos uns dos outros nas relações. Eu posso dar alguns exemplos aqui, e pense se isso diz alguma coisa sobre você. Não furte oportunidades. Tem gente que só precisa de uma oportunidade. Nós somos especialistas, nós seres humanos, nós somos especialistas em furtar oportunidades, em destruir sonhos dos outros. Não furte. Não furte perdão. Perdão, gente, perdão. Quantas vezes privamos os outros desse bem precioso e acabamos sendo nós mesmos os maiores prejudicados? Não furte a energia e a saúde uns dos outros. Dá para aplicar isso nas tarefas domésticas, por exemplo? Atenção, irmãos que sobrecarregam os outros, esposos e esposas que sobrecarregam os outros, esposas que o marido provê, trabalha, chega em casa, está lá no celular, não fez nada, não faz nada. Ô gente, como que isso chega no gabinete, no consultório? E o contrário também, o marido que não ajuda em nada, podendo, não estou falando que não pode, podendo, acha que vai ser menos homem, vai se tornar feminino se lavar uma louça, se arrumar uma casa, se lavar um banheiro.
se trocar uma fralda. E assim a gente furta a energia e a saúde dos outros. Se ajudem nas tarefas domésticas. Tem gente roubando a energia da esposa quando não ajuda. E aí querem ela bonita, né? Disposta, maridos, estou puxando a orelha de vocês aqui. Dispostas, bonitas, maquiadas, bem arrumadas quando chega em casa, mas não ajuda. Quer o para casa bem feito? Para casa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer o para casa bem feito, mas quando chega ali por volta daquela hora da noite, a pessoinha já está esgotada, não aguenta mais nada, e você está roubando, minando, furtando a conta-gotas a energia dela. Checa isso, marido. Quer outro exemplo? Atenção, vou mexer com sobre sogras aqui. Tem muitos sogros e sogra que são especialistas em furtar a intimidade e o sossego dos filhos casados, principalmente quando são recém-casados, mas de todas as idades, furtando o tempo e o romantismo dos casais. Aquele sogro e aquela sogra, aqui eu sei que não tem não, já me disseram que aqui não tem isso, viu, pastor? Estou falando para o pessoal que está lá no celular, viu, das redes ali, porque aqui já me contaram que não tem nenhum sogro e nenhuma sogra que faz isso, e nem que vai fazer de novo. Nem vão fazer de novo. Mas aquele sogro e a sogra que não dá trégua, que incomoda demais, que dá trégua, que dá pitaco em tudo, que intromete em tudo, que não avisa que está indo, só chega lá, chega de surpresa. Marido e esposa não podem fazer uma saidinha para comer um cachorro quente ou um restaurante, ou um passeio na praça. Não pode fazer nada, ou o casal com os filhos, porque está lá o sogro, a sogra, eu vou também, não pode fazer uma viagem. Tem casal que nunca conseguiu fazer uma viagem sozinhos depois da lua de mel. Tem gente balançando a cabeça assim para mim, igual calango. Já viu calango quando tem gente ali? Porque tá, eu vou também. Ô sogro, ô sogra, você está furtando a alegria, o tempo e o romantismo dos seus filhos, da sua nora, do seu próprio filho, do seu genro, da sua própria filha. Entenda isso. Para. Deixa criar os filhos, deixa acertar, deixa errar. Dá liberdade. Ô vó, curte. Vai curtir o neto em vez de acabar com a vida da outra. Você já sofreu os problemas, deixa o outro agora sofrer e fica só com a parte boa, pegar o neto, jogar para o alto, levar para tomar picolé. Para de intrometer. Vai morar um pouquinho mais longe. Sabe? Faz isso. Deixa eles passear, viajar sozinho. Eu vou também, não vai não. Vocês também, sabe o que a gente tem que fazer também? É ter coragem, falar assim, não vai não. Vai, mas eu vou, não vai, você vai ficar, eu vou sozinho. Vamos prosseguir. Quer ver outro exemplo de furto que a gente comete nas relações familiares? Uma coisa muito preciosa, ainda mais nesse mundo pós-moderno e hipermoderno: tempo. A gente furta muito tempo uns dos outros. Parem de furtar pessoas de pessoas, furtando o tempo delas. Parem de se autofurtar da vida de outras pessoas. Maridos que se autofurtam da vida das esposas e vice-versa. Pais que se autofurtam da vida dos filhos, e vice-versa. Filhos com os pais idosos, por exemplo. Marido, pare de se autofurtar da esposa e vice-versa. Alegria, já falei aqui, parar de furtar a alegria, parar de furtar os sonhos dos outros membros da família, a liberdade das pessoas. Tem cônjuge que furta a liberdade,
Não deixa a esposa fazer nada. Quero fazer um curso, não pode. Quero desenvolver, não pode. Quero aprender uma profissão, não pode. Vou empreender, não pode. Quero passear com as amigas no shopping, não pode. Quero pescar com meus amigos, não pode. Quero jogar bola sexta-feira de noite na quadra, não pode. E furtou a vida um do outro. E acha, é legal. Não é legal não. Não é legal não. Não é não. Pare. Furtar a liberdade do exercício da fé. Aqui não, pastor Geraldo. Mas nas igrejas do pessoal que está me ouvindo aqui celular, tem marido que tira a liberdade religiosa da esposa e vice-versa. Pais que tiram a liberdade religiosa dos filhos. Não pode ir para a igreja. Não, você não pode. Casou comigo assim, nessa religião aqui ou sem religião. Dê liberdade. Pare. Liberdade de servir os ministérios da igreja. Tem gente que queria poder ajudar mais, pastor. E não pode porque em casa o marido não deixa, a esposa não deixa, o pai não deixa. Não acontece? Não, pastor, queria muito ir, queria muito servir, queria muito me mover. Não pode. Pare de roubar a liberdade religiosa das pessoas. E aqui eu puxo a orelha das igrejas de uma forma geral. Se servir para essa, amém. Se não servir, tem de outros me ouvindo. E abrir um parênteses para falar sobre a igreja e para a igreja, de como nós, igrejas, e principalmente líderes de ministérios e nós pastores, muitas vezes roubamos e furtamos a intimidade, o sossego, a alegria, os relacionamentos, o tempo de família com família, de casal com casal. A gente mina e furta essa energia de tempo, quando a gente, até saúde se bobear, quando a gente faz uma agenda cheia, lotada, tanto a semanal, como a mensal, e como a trimestral e a anual, enchendo-nos de tantas coisas, de um monte de evento que é evento e que não faz nada, e que não leva a lugar nenhum, que não leva a igreja para lugar nenhum, inclusive. Um monte de coisas que as igrejas inventam, não estou dizendo aqui não sei, mas de uma maneira geral, a gente arruma trem demais para fazer que se vai na Bíblia, nem é missão da igreja, tarefa da igreja, que a gente sobrecarrega o povo, principalmente igrejas pequenas e médias, que a gente sabe, são sempre as mesmas pessoas para fazer um monte de coisa, não é verdade? Aqui não, viu? Aqui todo mundo é comprometido igual, não é, irmã? Aqui todo mundo tem o mesmo nível de comprometimento, mas em todas as outras igrejas do mundo, é um punhadinho de gente para fazer tudo. Aí a gente inventa um monte de trem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, noite, ano feriado, tudo é feriado, o ano inteiro, um monte de trem que a Bíblia nem diz para fazer. Aí chega na época de conferência de família, encontro de casais, a gente fala assim: tem que dar tempo para os seus filhos. Você não pode ser ausente da vida dos seus filhos. Você tem que sair com a sua esposa para namorar, para levar no jantar. Você tem que dar atenção para os seus avós e idosos. Com que tempo, se a gente toma o tempo deles todo com um monte de agenda, um monte de programa que não leva a igreja para lugar nenhum? Aqui não, viu, pastor Geraldo? Mas nas outras igrejas acontece isso. Acho que nós, pastores, temos que repensar nossas agendas, nosso compromisso com o básico e com o essencial da tarefa da igreja, da missão da igreja. Temos que nos modernizar e aproveitar bem as ferramentas que temos hoje em dia de modernidade, principalmente pequenas e médias igrejas, porque o que nós temos feito é que muitas vezes as próprias igrejas de pastores, com suas agendas superlotadas, estão contribuindo para divórcios e para relações conflituosas dentro das casas das próprias ovelhas, não dando tempo para elas. Já parou para pensar, pastores e igrejas que ouvem aqui pela rede, que isso também pode ser furto? Fecho esse parênteses. E para concluir esse tópico do furto, dizer aqui que quando eu falo furto e não roubo, vale aqui uma distinção. De manhã nós tínhamos um advogado presente, agora não tem. Tem um bacharel em direito aqui, que é uma distinção que a palavra lá é furto. Algumas bíblias talvez trazem roubo, mas a palavra lá
no grego, ela é furto mesmo. Ela é clepto, que você conhece bem, de algumas expressões que tem clepto na nossa língua hoje ainda. No direito, existe uma distinção entre furto e roubo, onde o roubo ou assalto, que é a mesma coisa, é quando a vítima é diretamente abordada ou quando há uso de força, violência ou ameaça. Certo, bacharel? E o furto é quando é aquele algo surrupiado de modo sutil, sorrateiro, secreto. Aí eu tive cuidado de procurar no grego e vi que lá é furto mesmo, é clepto, de onde vem, né? Kleptetos, de onde vem a palavra kleptomania, que muita gente conhece. Aliás, dizem que pobre rouba e furta, rico é kleptomania, né? Dizem que é assim. O texto está falando de furto. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque alguns desses furtos que cometemos, de sonhos, de esperança, de alegria, de tempo, de relacionamento, de romantismo, de presença, de sossego, de paz, deixando as esposas se tornarem viúvas de maridos vivos, os esposos viúvos de esposas vivas, filhos órfãos de pais vivos. Esses furtos, ou a casa onde não tem mais sossego nenhum, ou o casal que não tem tempo para nada, porque a igreja toma todo o tempo, ou o trabalho, o dinheiro, os negócios, o amor ao dinheiro tira todo o tempo. O marido que tem, igual o pai do Júlio, os 3 empregos, não é porque precisa, é porque né, por não rir do pai do Júlio, é porque é mão de vaca mesmo, é amor ao dinheiro demais. Aí enche a conta de dinheiro, a vida de bens, mas o casamento está uma tragédia, a família está uma tragédia, os filhos estão perdidos da vida. 3 empregos, pai do Júlio. E esses furtos, eles acontecem assim mesmo, muitas vezes, sorrateiramente, pouco a pouco. De pouco a pouco, a conta gotas, às vezes sem nem perceber. Então não é aquele roubo violento, mas esse é o furto mesmo, é pouco a pouco, um pouco da paz, um pouco do tempo, um pouco da tranquilidade, um pouco do sono, um pouco da saúde, um pouco da alegria, e vamos afastando pessoas de pessoas, e vamos nós nos auto-furtando da vida das pessoas dentro de casa. E quando vai ver, está todo mundo distante, separado, desunido. Por isso, em nome de Jesus, parem de furtar nas relações familiares. Amém? E encerro por aqui o terceiro. Se você fosse seguir o texto, você ia ver positivamente um tanto de coisas, outras coisas que se aplicam, que está lá sobre o discipulado, que se aplicam à igreja e ao casamento e à família. Lá fala coisas como não tratem os outros de maneira torpe, tratem sem gritaria, sem calúnia, que toda amargura seja abandonada. Fala sobre a bondade, a compassividade, sobre o perdão, enfim, tudo até o final da carta nós poderíamos acrescentar, mas eu quero acrescentar só mais uma, e foi assim que eu encerrei hoje de manhã, que é em Efésios 5:2, quando Paulo fala uma coisa que a gente pode considerar que amarra tudo, como devem ser as nossas relações na igreja, em família, no casamento. E aí Paulo diz, Efésios 5:2, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse versículo resume tudo. No centro de tudo Cristo, e no centro de tudo o amor do Cristo que nos amou, servindo de modelo para o amor que devemos ter e empenhar e praticar e viver e realizar e concretizar nas nossas relações na igreja, na casa, na família e no casamento. Este é o segredo. Ame, amar. É Cristo no centro, o amor de Cristo como modelo, e a gente amar. Viva com os outros e pelos outros e com os outros em amor. Esse é o segredo da felicidade. E esse é o segredo das boas relações. Esse é o segredo da vitória e do bem-estar da família, do casamento. Ame, ame, ame. Em
Entregue-se na sua casa, na sua família, na sua relação, no seu casamento, como Cristo se entregou por você em amor. Ame, ame, ame. De manhã eu falei aqui que a gente chamou minha atenção lá no almoço e falou assim: gostei daquilo que você falou, assim, assim, assim. É diferente, mas eu gostei, eu achei que nunca ouvi assim. Porque eu falei que o amor que Cristo espera que nós tenhamos uns pelos outros não é só de palavras, é amor de verdade, é amor concreto, é amor realizado, é amor que tem cor, que tem sabor, que tem forma, que tem tamanho, que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente. É para dizer que é um amor real, que é realizado, que é concreto. Não é abstrato e não é só de palavras, não que o de palavras não seja importante. Diga sempre eu te amo. Ouça sempre eu te amo. Mas faça o amor acontecer com cor, sabor, tamanho, forma, valor, aparência. Algo que se toca, que se sente, porque as pessoas querem ouvir que são amadas, mas sobretudo elas querem sentir que são amadas. Sentirão. Quando o amor for mais que palavras, quando o amor for como de Cristo, um amor de verdade, concretizado no dia a dia, nas nossas pequenas e nas nossas realizações. Finalizo então dizendo: ame, ame, e acima de tudo, vivam em amor como Cristo nos amou. Ame como Cristo nos amou. Quer ser feliz em família? Ame como Cristo. Aí eu disse hoje de manhã, esqueci de falar hoje no início, pastor, mais fácil, fora agora, que eu encerro todas as minhas pregações com essa pergunta: Deus falou com você? Escutei alguns améns, então responda. Se não falou, quem sabe domingo que vem ele fala alguma coisa com você. Mas se falou, feche os seus olhos agora e responda. Responda alguma coisa para Deus. Se o Ministério de Louvor quiser tirar alguma menção, quiser assumir, fique à vontade. O pastor Geraldo pode se preparar para assumir, para fazer essa oração final também, pastor. Mas se Deus falou com você, responda. Uma pregação ela é para que Deus fale com você e você responda o que Deus falou com você. Talvez a sua resposta possa ser: eu vou deixar de ser falso, do seu pai, do seu da mãe, do seu esposo, do seu da marido, do seu filho, do seu do irmão, do seu do crente. Vou deixar de pregar esse seu do evangelho, vou viver o verdadeiro evangelho, e em casa eu vou ser verdadeiro, não o seu. Chega de cônjuge viúvo, de cônjuge vivo, de filho órfão, de pai vivo, de mãe viva. Senhor, eu vou aprender a lidar com a ira. Eu vou fazer de tudo para eu ser emocionalmente saudável, equilibrado. Não vou dar lugar ao diabo. Não vou deixar conflito sem resolver. Não vou, Senhor. Eu entendi agora, Pai. Tenho que ser equilibrado, senão eu vou ficar irado toda hora, todo dia. E quando eu irar, eu tenho que resolver. Me ajude-nos a resolver, Senhor. Não dar lugar ao diabo. E, Senhor, eu não vou mais furtar. Eu não vou mais me auto-furtar das relações familiares. Eu não vou mais furtar o sossego, a alegria, a tranquilidade da minha casa. Eu não vou mais furtar o tempo dos outros. Eu não vou mais furtar o tempo que eu deveria ter na minha própria relação, no meu casamento. Eu não vou furtar o tempo que eu deveria ter como pai e mãe na vida dos meus filhos. Eu não vou mais correr atrás de tanta coisa e deixar morrer o meu bem mais precioso, que é a minha família, meu casamento. Não vou deixar isso acontecer, Senhor. Me ajude, eu entendi, eu não vou mais furtar. E sobretudo, sua resposta pode ser: Senhor, eu vou parar com esse negócio de querer viver para mim mesmo, com os próprios interesses. Eu entendi, Cristo amou e se entregou, né? Então não é assim que eu devo amar minha família, minha esposa, meu casamento. Eu vou amar, eu vou viver em amor. Para isso, Senhor, eu vou virar o seu poder, o sangue de amor, Jesus. E talvez seja o seu caso que você tenha entendido que Jesus entregou-se por amor a você, para te dar uma nova vida, voltando até ao objetivo original de Paulo.
do amor de um Cristo que amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E se você entende que esse é o amor de Cristo, você pode dar a resposta a Deus de se entregar também a Ele, que se entregou por você, tornando-se discípulo de Jesus, rendendo sua vida ao senhorio e aos cuidados de Jesus. Ele quer o melhor para você, para a sua vida, como também quer o melhor para a sua casa e para o seu casamento. Ele quer uma nova vida para você, Ele quer uma vida eterna para você, Ele quer um casamento feliz para você, Ele quer uma casa feliz para você. É por isso que Ele deixou esse livro maravilhoso, cheio de instruções, dessa comunidade de fé, esse povo chamado igreja, que está aqui para a gente se humilhar e se ajudar na nossa caminhada em Cristo, com Cristo e para Cristo, para a eternidade com Cristo. E enquanto isso, vivendo nossas boas relações. Deus quer que você chegue lá no céu, mas enquanto nós estamos aqui, Ele não quer para você uma família trágica, uma casa em desordem, um casamento triste, conflituoso. Ele quer para você um casamento melhor. Ele quer para você prazer em casa. Ele quer para você prazer de sair de casa para prover, de chegar em casa sendo recebido e tendo um lar para chamar de seu e de você lar. Parece romântico nessa história de lar, você lar. É o que Deus quer para a gente. É o que Deus quer para a gente. É o que eu penso sobre a sua vida e sua casa em nome de Jesus. Amém? Pastor Geraldo, se Deus falou com você, continue respondendo ao longo da semana, se comprometendo com esses pontos práticos. Mais uma vez, meu muito obrigado. Que Deus renove sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a força para mudar, para melhorar o que já está bom, para abandonar o que precisa ser abandonado, para tornar-se cada dia mais um casamento melhor, uma casa mais gostosa de se encontrar com Ele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, igreja. Obrigado, pastor Marcelo, por mais uma vez esse instrumento de Deus a falar aos nossos corações. Nós vamos acompanhar neste momento um vídeo desta conferência, algumas fotos de ontem e de hoje. Vamos acompanhar?
nós estamos caminhando para o final deste culto, desta conferência, e somos gratos a Deus por tudo que aconteceu aqui. Somos gratos a Deus por aqueles que estiveram ontem à noite, aqueles que estiveram hoje de manhã e estiveram hoje à noite também. Por aqueles que estiveram ontem à noite, mas não puderam estar hoje de manhã e nem agora à noite. Por aqueles que estiveram de manhã, não puderam estar à noite. Então, por você que veio em algum momento desta conferência, a nossa gratidão. Louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos pela sua presença aqui entre nós. Eu quero destacar com alegria a presença aqui da Zailane e Sofia, que estão aí com a gente, não é? A Nora e neta dos irmãos Delci e Beth. Então nós agradecemos a presença de vocês, Zailane e Sofia, sejam muito bem-vindas, que Deus continue abençoando, e sabe que esta casa aqui é de vocês, viu? Sejam muito bem-vindos e permaneceram conosco aqui sempre. Queremos, nesse momento, caminhar para o pós-lúdio, mas antes disso, eu quero convidar aqui o irmão Luiz e a irmã Rosângela, que são os nossos líderes de família. Luiz e Rosângela são os nossos líderes de família aqui da igreja, estão cuidando desse ministério e cuidando bem. Trabalharam muito aqui neste mês de maio e continuam trabalhando agora em junho, porque nós temos um encontro de casais, não pode perder, nós temos ainda um encontro de casais. Então queremos aqui expressar nossa gratidão ao trabalho de vocês enquanto líderes, ministros de família, né? Tem outros também que fazem parte desse ministério e daqui a pouco nós vamos ter para frente. Mas antes, porém, eu quero convidar aqui a esposa do pastor Marcelo. Me lembra o nome de novo aí? Iva, por favor, minha irmã, venha aqui à frente. A irmã Rosângela, em nome da igreja, vai passar a você uma lembrança, um mimo desse momento aqui. Você que naturalmente diz um ditado que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher, mas na verdade ele diz que ao lado de um grande homem, atrás, ao lado, né? Então nós precisamos reconhecer reconhecer a sua excelência ao lado do seu esposo, viu? Então por isso queremos cumprimentá-la dessa hora. Passa uma cerveja para cá também, esteja aqui ao lado da sua esposa. Eu quero convidar, neste ato final do culto aqui, quero convidar também a Giovana para estar aqui comigo neste momento, e quero convidar os demais irmãos que fazem parte do Ministério da Família, o secretário que faz parte, para poder estarmos juntos aqui, e quero convidar o Ministério da Música para estar aqui fazendo o Júlio e os componentes aqui do Ministério da Família vão estar cantando aqui também, né? Então vamos estar juntos aqui, somando nesse momento de pós-lúdio. A pedido da nossa líder do Ministério da Família, nós vamos estar cantando a canção Bem-vindo à Família.
Se amemos uns aos outros, como Ele nos amou, e só faremos coisas boas e do seu amor, e o Santo Espírito nos guie em oração. Conferência de família, e logo após os irmãos podem se sentar, estaremos juntos, eu e a esposa, pastor Marcelo e a esposa, à porta, cumprimentando os irmãos. Oremos. Pai querido, Pai amado, somos gratos ao Senhor por esses dias, ó Deus, em que estivemos recebendo, Deus, a porção dobrada do Senhor sobre nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, pelo mês que juntos trabalhamos, empenhamos, ó Deus, cada um de nós, a grande equipe, essa igreja, Senhor Deus, neste trabalho, voltados, ó Deus, para a família. Sabemos, ó Pai, que esse é um projeto do Senhor e que nós precisamos, ó Deus, lutar para que esse projeto ele sempre esteja de pé. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento em que nós recebemos a Tua Palavra. Recebemos também, ó Deus, os ensinamentos, as instruções, para colocarmos em prática, ó Deus, nos nossos lares, dentro das nossas famílias. Que o inimigo, Senhor Deus, que se levanta muitas vezes para destruir as famílias, que ele caia por terra em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, ele esteja sempre fortalecendo-nos, ó Pai, para podermos de joelhos orarmos e intercedermos, ó Pai, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, ó Pai, porque temos a certeza que esse é o desejo do Senhor. Muito obrigado por esta igreja, muito obrigado pela vida do pastor Geraldo, e também da irmã Giovana, que sempre nos apoiam, ó Pai, e também, ó Pai, os irmãos que são participantes deste ministério. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Esteja, ó Pai, nos abençoando. Cuida, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Deus, estar crescendo no conhecimento do Senhor e sendo abençoadores das nossas famílias. Abençoe assim também o pastor Marcelo Verdão, sua esposa e a sua família, que nesses dias, ó Pai, estiveram conosco. E foi tão bom, ó Deus, podermos ouvir os conselhos que o Senhor nos deu através do Teu Filho. Muito obrigado. Cuida do Teu servo também na sua igreja, juntamente com todas as famílias daquele lugar. Nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas e sobre a nossa família. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, hoje e todo sempre. Amém, Senhor.